Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Hoje vamos falar desse assunto polêmico que muita gente gosta, muita gente detesta, chamas gêmeas, né? Vou aqui dar 5 dicas, digamos assim, desmistificar estes mitos que podem estar fazendo você perder seu tempo de vida, sua energia numa relação que de chama gêmea não existe nada. E aí já vou aproveitar, vou falar de outros assuntos entre esses 5 itens, que principalmente sobre a questão romântica entre chamas gêmeas, que, como eu já falei em vários outros vídeos, falo em todos os vídeos, não tem nada de romântica a relação de chamas gêmeas, e vamos falar um pouco sobre esse vídeo aqui também. Se você gosta desse tipo de assunto, eu vou deixar nos quadradinhos finais uma playlist só com vídeos sobre chamas gêmeas, e vou deixar um outro vídeo também que eu fiz explicando o que é chama gêmea, né? Lembrando que eu passo por uma dinâmica de chama gêmea e eu estou sempre buscando novos conhecimentos e recebendo muita informação dos mentores sobre este tema, né? Então eu vou sempre revisando os conceitos, as fases, né, desta dinâmica de chama gêmea, mas o intuito deste vídeo é justamente fazer você parar de perder tempo chamando qualquer embuste de chama gêmea, né? Porque, nossa, eu tenho certeza que é minha chama, porque eu nunca senti nada igual. Eu sempre digo, né, que quando a pessoa primeiro se agarra a um conceito para depois vivenciar algo, ou antes até de vivenciar algo assim mais concreto, raramente é uma chama gêmea, né? Porque geralmente é o contrário. Nós vamos atrás de buscar respostas para tentar entender um relacionamento extremamente complicado, ou às vezes nenhum relacionamento que se concretizou, mas que por algum motivo você tem aquela pessoa na sua mente, no seu coração, de uma forma diferente de todos os outros relacionamentos que você já teve. E o maior medo quando a gente vai procurar a resposta é alguém confirmar que é chama gêmea e não o contrário. Então, se você tá assim desesperado querendo que aquela pessoa seja sua chama gêmea, provavelmente ela não é, né? Então já fica essa dica logo no início do vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, gosta dos vídeos, gosta da vibe, já clica aqui no botãozinho para se inscrever, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo quase todos os dias por aqui. E você sabe, se esse vídeo te ajudar, curte, comenta, compartilha, enfim, tudo aquilo que ajuda o canal a crescer, tá joia? No momento eu não estou fazendo consultas particulares de tarô, tá joia? Só de florais de Bach, só para indicações de florais de Bach, tudo bem? Vamos lá então, para o primeiro item, sem mais delongas. Primeiro mito: as chamas gêmeas sempre se reconhecem de primeira. Não, né? Não. E a grande maioria das vezes, assim, tem uma atração física que parece muito assim uma química, sabe? Só química. Principalmente o divino masculino. Por um bom tempo ele vai confundir aquela atração toda, aquele magnetismo que atrai para o divino feminino como uma química. Então, muitas vezes assim, tem aquela sensação de parece que eu conheço, essa pessoa não me é estranha, mas isso também acontece em relações de almas gêmeas, em relacionamentos kármicos, tá? Então, assim, nunca não, mas assim, de forma alguma que todas as chamas se reconhecem logo de cara. A minha, quando eu conheci, eu não lembrava nem o nome. Depois, né, que a gente ficou no mesmo hostel, e aí quando ele foi embora, a gente se falou pouco e tal. Quando ele foi embora, eu não lembrava nem do nome. Quando ele me adicionou no Instagram, eu olhei e falei, nossa, quem que é essa pessoa? Então não, tá? Então, pra mim foi assim, nossa, bonitinho, né? Tipo, bonitinho, assim, alguém bonitinho. E por ter na época a mesma profissão, porque na época eu era chefe, ele também, teve essa afinidade, aí ficou aquela curiosidade, assim, nossa, que legal, chefe francês, né? Queria bater papo e tal, mas assim, afinidade de, nossa, quando a luz dos olhos teus é a luz dos olhos, não, né? Tem um olhar, assim, forte. Tipo, tem uma presença, assim, de olhar, mas que eu só fui ligar, na verdade, uma coisa a outra depois, né? Então, assim,
Não, tá? Não tem essa mágica, esse botãozinho. Para algumas pessoas até tem, mas não é assim, todas as chamas, não, tá? E como eu falei, também pode acontecer com alma gêmea e relacionamento kármico, então não se apegue a isso, tá? Nossa, eu tenho certeza, mito número 2, tenho certeza que ele é minha chama gêmea, porque assim, a gente é parecido em tudo, a gente gosta das mesmas coisas, parece que nós assim fomos feitos um pro outro. Não, pelo contrário, né? Nós temos que entender que o relacionamento entre as chamas gêmeas são duas polaridades opostas, o yin e o yang, o masculino e o feminino. Então, é o contrário disso, na verdade. Quanto mais parecido, mais afinidade vocês tiverem, menor a possibilidade de ser chama gêmea e maior a possibilidade de ser uma alma gêmea ou simplesmente uma alma que você acabou de conhecer nessa vida novinha em folha e vocês tiveram aí a sorte do universo colocar vocês no mesmo lugar e ter essa afinidade, tá? Foram atraídos aí talvez pelos mesmos gostos, pelas mesmas crenças, né? Pelos mesmos valores, então acaba frequentando os mesmos lugares e tal. Mas o relacionamento das chamas gêmeas, pelo contrário, principalmente no começo, ele é extremamente difícil e tem muitas diferenças, mas assim, opostos mesmo, que é exatamente, né? Porque lembrando que essa dinâmica de chama gêmea é o quê? Uma mesma alma que se divide em duas polaridades, masculino e feminino, para passar por um processo de reencarnação para uma ascensão, né? Então é como se fosse aí um vestibular para ascensionar, para não precisar mais reencarnar, por exemplo, num planeta de provas e expiações, como o planeta Terra. Então é um dos últimos estágios de ascensão da alma para não, né, precisar, principalmente no nosso planeta, né, da forma em que se encontra, de provas e expiações, onde ainda há mais negatividade do que positividade. Passando por esse grande teste, a alma não precisa mais reencarnar aqui. Ela sobe de nível, ascensiona, sobe de vibração e não precisa mais voltar a encarnar aqui. Então, é para isso que serve a encarnação de chamas gêmeas. É um processo de evolução espiritual e não um processo de, por exemplo, almas gêmeas, de uma chance, por exemplo, né, de ter este dharma, de viver esse presente, né, entre outras coisas, na mesma reencarnação, de ter um relacionamento romântico, tá? O relacionamento romântico entre as chamas gêmeas pode ocorrer bem no fim dessa... Se der certo este plano, porque geralmente as chamas gêmeas têm aí de 4 a 5 encarnações juntas, uma alma gêmea pode ter tipo 300, então já começa também por aí a diferença, né? Porque a chama, não necessariamente todas as vezes que você reencarna, você vem como chama, como eu falei, é mais pro fim do processo evolutivo de alma, tá bom? Então, quanto mais parecido for, menor a possibilidade de ser chamas gêmeas. Tá? Geralmente tem muitos obstáculos, muitas diferenças, porque não faria o menor sentido de ser super parecido, que é muito fácil amar quem é parecido com a gente, né? Esse processo de evolução, ele se dá quando nós conseguimos purificar a nossa alma num estado de amor incondicional, né? De abnegação de qualquer negatividade, densidade deste plano. Então, sem ciúmes, sem todos esses sentimentos pesados de possessividade. Então, quando você começa a aumentar a sua tolerância, o amor ao próximo e, em primeiro lugar, acima de tudo, o processo de chama gêmea é para você aprender a ser feliz e se amar em primeiro lugar. Porque não tem como você chegar num estado de alma de amor incondicional ao outro, no caso a sua outra polaridade, se você não se ama em primeiro lugar. Então a caminhada de chama gêmea, a maior parte do tempo, a maior parte desta caminhada, ela é feita com os gêmeos separados e não juntos, tá? Então são polaridades opostas. Terceiro mito, não existe traição entre chamas gêmeas. Mentira, existe sim, existe karma também entre chamas gêmeas, tá? Por exemplo, um dos motivos que faz com que tenham algumas tentativas de ascensão da alma é justamente porque quando é dada a primeira oportunidade da alma
ascensionar, de passar por esse grande vestibular, porque não tem como, né, gente, assim, você começa ali a reencarnação das almas, o processo evolutivo em planetas com a vibração mais baixa, depois você vai podendo reencarnar em planetas de vibração mais altas e assim sucessivamente. Não tem como, assim, você ter um processo de chamas gêmeas, vir com este desafio enorme de aprender sobre amor incondicional no nível de ascensão no seu início de trajetória de alma. Tá? Então não tem como você colocar uma criança do jardim da infância para prestar vestibular, entende? Ou uma criança de 10 anos para fazer um PhD. Tá? Tem que passar por todas as fases. Então, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, na primeira, na segunda, na terceira tentativa, e você não sabe, mesmo quando você descobre o seu processo de chamas gêmeas, a maioria das pessoas não sabe quantas reencarnações vocês já tiveram antes, se essa é a primeira chance ou se é a quinta de concluir esse processo. E o que acontece? Durante este processo, quando você começa o processo de purificação da sua alma para entender esse estado de amor tão elevado, você está na densidade deste plano. Tá? Então, sim, podem ter traições. Tá? E aí o perdão é assim um dos maiores objetivos dentro da relação. Tá? Lembrando que tudo que acontece entre as chamas gêmeas, ou digamos assim, 99%, porque tem algumas influências externas, é combinado entre elas, inclusive essas traições. Tá? E claro, tem a questão do livre-arbítrio, que pode dar uma desviada ali, tem. Mas é a mesma alma, a alma não tem pressa. Ela não está preocupada assim, poxa, não deu nessa vida, vamos tentar uma próxima. Só que isso é penoso, por quê? Porque estende bastante o seu processo de caminhada. Não é sempre que nós temos autorização para reencarnar a hora que a gente quiser. Então, assim, a caminhada da alma, ela vai se estendendo um pouco de acordo com que nós reencarnamos com um objetivo maior, não cumprimos esse objetivo, criamos um nó kármico entre as chamas gêmeas e temos que voltar e não partir do zero, mas partir do -1, ou do -2, ou do -3, né? Dependendo da quantidade de nós kármicos que nós fizemos, tá? Então, assim, isso só vai agregando ao pacote de evolução e de coisas que você tem a transmutar de negativo para positivo, de dor em amor, tá joia? Quarto mito: não é possível ser feliz em outra relação que não seja com a minha chama gêmea. Mentira. Aliás, tem muitas pessoas que têm relações de almas gêmeas maravilhosas durante muitos anos e tem uma sensação assim de falta, mas que não sente que é falta no relacionamento. Às vezes a pessoa sente assim, nossa, eu tenho uma... Sei lá, a chama gêmea, por exemplo, mora num outro estado ou num outro país. E você tá super bem, tá feliz ali com seu marido, tem filhos com ele, tudo, aquela alma gêmea maravilhosa. Mas você sempre tem aquela sensação, tipo assim, nossa, eu tenho um sonho de morar no Japão. Enquanto eu sinto que enquanto eu não for morar no Japão, eu não vou ser 100% feliz. Porque a sua chama gêmea nasceu reencarnada lá no Japão. E como vocês têm uma atração magnética e, de acordo com que, principalmente o divino feminino, que é o responsável por fazer essa caminhada e magneticamente, digamos assim, atrair o divino masculino, você vai fazendo a sua caminhada, vai focando no amor próprio, vai se elevando, vai trabalhando as suas dores, os seus traumas, os seus medos, e automaticamente você começa a sentir falta daquele gêmeo, porque você vai estreitando ali durante o seu caminho esta aproximação. Primeiro na 5D, para depois materializar na 3D. Só que muitas vezes essa falta ou essa atração não é claro para você aqui na 3D, que é, por exemplo, assim, que nem o Neymar, saudade do que a gente ainda não viveu, sabe assim, né? Eu tinha uma saudade que a gente não tinha vivido aqui ainda em Paris. Eu era o próprio Neymar, que inclusive é Paris, né? No meu caso.
Então, assim, mas você não liga. Muitas vezes você nem conhece, você não faz nem ideia que você tem chama gêmea, mas você tem esse vazio, você tem essa sensação do Neymar, sabe? Saudade do que a gente ainda não viveu. E muitas vezes você não sabe nem com quem, mas você é super feliz com a sua alma gêmea. Faz 20, 30 anos de casamento, tenho filhos com ele e tal, tá? Já um gancho para o quinto mito, que é o maior e melhor amor romântico que você pode viver? Mentira. Aliás, para ser bem sincera, por um grande tempo deve ser um dos piores, assim. Tem casos, assim, de jornadas de chama gêmeas que são curtas, são muito poucas, assim, que a pessoa conhece e tal, daqui 1 ano ou 2 já tá junto e viveram felizes para sempre. São raríssimos, raríssimos. Agora, casos com 10, 20, 30 anos para ter uma reunião, e não é só a reunião, é a fusão, né? Porque tem os períodos de reunir e de separar, de reunir e de separar, até que tem a fusão, que é realmente quando as duas polaridades estão preparadas para viver esse amor na sua forma mais pura. Mas para isso é uma trajetória muito longa, para a grande maioria das pessoas, né? E este início é extremamente doloroso. Então, é muito mais, mesmo porque essa questão das polaridades, né? Um completamente diferente do outro. Juntos se complementam perfeitamente, mas até chegar neste entendimento, até sair, perder, né, ali o falso self, o ego, que coloca todos os impedimentos, existe um processo de purificação. Já quando você encontra, por exemplo, uma alma gêmea que você veio, que tem essa afinidade, nossa, nós já encarnamos umas 200 vezes juntos, né? Maravilhoso. E assim, nessa a gente combinou que nós viríamos viver um amor romântico, porque a gente já veio como pai, filho, irmão, amigo, e nessa a gente veio, inclusive, assim, ter o direito de experimentar este amor romântico, homem e mulher, de uma forma feliz. A nossa alma foi presenteada com este Dharma porque nós fizemos por merecer. Nossa, daí encontra, aí sim, né? Tipo assim, tipo, como é que é aquela música do Quando o Seu Olhar Encontra o Meu? Como é que é? Agora não veio a música na cabeça, mas tipo, tá vindo, é uma bossa nova, assim. Que não é o Quando a Luz dos Olhos Teus, mas poderia ser também. Tipo, de você ter aquela relação que realmente, assim, harmoniosa, tranquila, muito mais provável ser uma alma gêmea do que chama gêmea. E não tem nada a ver, não existe, assim, escala, tipo assim, uma alma que eu nunca conheci, a alma gêmea tem mais amor. Ou a chama gêmea é maior. Não existe essa escala de amor entre relacionamentos românticos, tá? O grande lance aí da relação de chama gêmeas é que o relacionamento romântico, para ter a fusão, é a cereja no topo do bolo, é tipo a coroação. Passou, entregou a tese do doutorado, passou, agora você vai ser PhD em Saturno, vai reencarnar lá agora. Aqui você não precisa mais, graças a Deus, canta pra subir, ascensionou. Mas é tipo assim, é esta cereja do bolo, o relacionamento, entende? Só que esta cereja do bolo pode vir com 70 anos de idade, pode vir com 60, e você ter tido uma vida muito feliz romanticamente com uma alma gêmea, tá? E você vem, por exemplo, com relacionamentos kármicos para cumprir, desatar esses nós, seguir cada um pro seu lado, vem com as almas gêmeas para cumprir aquele aprendizado de amor maravilhoso, encerra o ciclo, vai cada um pro seu lado, tá? Então todas essas pessoas são colocadas tanto na vida do divino masculino quanto no divino feminino, porque ao longo das vivências vão adquirindo karmas, tá? E aí vão limpando estes karmas, vão desatando estes nós para a faixa vibratória da alma ir se elevando cada vez mais para acontecer a reunião e depois a fusão realmente. Lembrando que essa reunião não é, por exemplo, assim, você pode ser casado e ter filhos com a sua chama gêmea há 20 anos e os dois completamente vendados para o processo de chama gêmeas, e aí vocês têm 20 anos de casado, separa,
passa por uma grande noite escura da alma e o divino feminino desperta para o processo de chama gêmeas. Tá? Pode também acontecer. Por quê? Porque não é um processo romântico. O fato de, ficamos juntos, agora vai. Não, às vezes fica um bom tempo junto e o agora vai só começa depois que separa. Tá? Então, assim, por quê? Porque não é uma linha do tempo de um relacionamento romântico normal, digamos assim. Não. É uma linha do tempo em que a alma passa por muitos aprendizados em duas polaridades, duas encarnações diferentes, para ir limpando e, se tudo der certo, ser coroado com um relacionamento romântico lá na frente, e que muitas vezes é completamente fora do que a sociedade espera. Né? Então muitas vezes são pessoas que assim, não é aquele negócio de eu, você, 2 filhos e um cachorro, tudo certinho. Não. Né? Às vezes é aquele relacionamento assim, aí não é a outra música do Luan Santana, a gente não precisa estar do lado pra estar junto. Isso é um relacionamento de chama gêmea. Inclusive depois que já estão juntas, né? Às vezes pode até ter um período, alguém tá trabalhando em outra cidade, em outro país, mas já estão juntos, tipo assim, já teve a fusão, já existe esse amor, aquilo ali já está bem estruturado. Estão juntos, mas não ali, num relacionamento, inclusive, mas não nesse relacionamento que todo mundo acha que casou, tá morando na mesma casa, tiveram filhos e tal. Não, os filhos de outros casamentos, eu tô esse período aqui, mas estamos juntos e a gente se vê, sei lá, uma vez por mês e tal. Não é essa régua de relacionamento comum que mede um relacionamento entre um divino masculino e um feminino numa dinâmica de chama gêmeas. Isso é bem importante deixar claro também, tá? Claro que quando tem a fusão, a vontade de estar junto sempre é muito grande e com certeza, né, vai ser feito de tudo para que estejam ali sim num relacionamento fisicamente o mais próximo possível, porque a atração é muito forte, mas a vida é cheia de obstáculos, digamos assim, só que estes obstáculos físicos não valem mais para o casal de chama gêmeas, porque, nossa, mas fulano vai passar 6 meses estudando fora ou trabalhando fora e você não vai e tal. Não, porque o relacionamento de chama gêmea não tem esse, quando já está fusionado, quando já chegaram naquele amor que vieram para aprender, para a alma ascensionar, não existe ciúmes, não existe posse, não existe esse apego, porque enquanto estiver isso, não existe a fusão. Tá joia? Então, assim, e não é aquele tipo de amor quando você vai limpando as dependências emocionais, o ego, a possessividade, o ciúme, você vai transmutando tudo isso para fusionar com o seu gêmeo. Não é aquele amor romântico que, nossa senhora, só de pensar na pessoa já me dá até um negócio. Não, é aquele amor que preenche. É o encaixe do yin e do yang, né? Você se sente preenchido, a pessoa tem aquela sensação de casa, e não aquela angústia, aquele desespero, aquela tremedeira de uma paixão, de um relacionamento kármico e tal. Então, assim, se pra você relacionamento romântico, nossa senhora, que a pessoa vem todos os dias e traz flores e não sei o que, e é um negócio que eu não posso nem pensar na pessoa, que, meu Deus, isso pra mim, eu quero uma paixão dessa. Não é um relacionamento de chama gêmea, com certeza. É um amor mais puro, é um amor universal, que é o que todos nós estamos aqui para aprender, e o que no momento da fusão as chamas gêmeas realmente alcançam este entendimento. Tá joia? Bom, o assunto ele é bem complexo, né? Daria para fazer assim, tipo, 10 mitos e um vídeo de 2 horas. Eu vou começar a fazer mais vídeos aqui
sobre esse tema, trazendo questões como essa. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, porque eu quero ver se no próximo eu faço um só respondendo dúvidas sobre chamas gêmeas para vocês, com base nos comentários aqui de vocês, tá bom? Muito obrigada para você que chegou até aqui, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!